Olá, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Roberta, eu dou aula de matemática. Hoje a gente está aqui da unidade do H+ de Belo Horizonte, no estúdio da MED 1, para falar sobre probabilidade. Probabilidade é para ser uma matéria legal, tranquila. E bom, vamos começar primeiro com o conceito de probabilidade. É um nome que às vezes poderia até ser mudado, a gente não precisa necessariamente chamar isso de probabilidade, se a gente pode chamar de chance. Gente, eu te perguntar, qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer? É a mesma coisa que te perguntar qual é a chance de alguma coisa acontecer. Então, se eu te pergunto hoje assim, olha, qual que é a chance de chover? É como se eu estivesse te perguntando qual a probabilidade de chover. É importante que você entenda que probabilidade é diferente de análise combinatória. Então, primeira coisa, a análise combinatória ela vai te dizer da quantidade de possibilidades de alguma coisa. E a probabilidade vai te dizer da chance de alguma coisa acontecer dentre tudo que poderia ser acontecido. Então, vou escrever aqui primeiro, probabilidade é a chance de algum evento acontecer. E aí eu vou voltar na história da chuva. Porque imagina que está chovendo nesse momento. Aqui em BH não tá, mas imagine que está chovendo nesse momento. E aí eu vou te perguntar, qual que é a chance de chover? Ué, se está chovendo neste momento, a chance de chover hoje é 100%. Eu sei que está chovendo hoje. É óbvio que vai chover hoje. E o máximo de chance que a gente pode ter é 100% de que aquela coisa aconteça. Não existe uma chance maior que 100%. Não existe mais do que tudo que possa acontecer. Mas aí, se eu penso por outro lado, eu posso pensar assim, olha, imagina que você saiba que hoje não vai chover de jeito nenhum. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta. Qual que é a chance de chover hoje? Se você sabe, de alguma forma, que não vai chover de jeito nenhum, você vai me responder que a probabilidade de chover hoje é 0 ou 0%. Porque não vai chover. Não existe situação em que a probabilidade seja menor do que 0%. O mínimo que a probabilidade pode ser é 0. E o máximo que a probabilidade pode ser é 100. Isso ajuda a gente a entender, em algumas questões, se a gente pode ter errado ou se a gente pode ter acertado. Porque a ideia é que na hora que você fizer todas as suas contas, o seu resultado tem que estar entre 0% e 100%. Entre não acontecer de jeito nenhum e acontecer com certeza entre o mínimo e o máximo. Então, a gente determina um intervalo para a probabilidade que vai ser o seguinte. A probabilidade precisa estar entre 0% e 100%. Só que, se a gente trouxer a probabilidade para uma fração, porque normalmente é assim que ela é feita, as alternativas, a gente acaba resolvendo as questões assim, não pensando necessariamente em porcentagens, mas pensando numa fração mesmo. E aí lembrando que esse símbolo de porcento acaba sendo uma divisão por 100, a gente pode dizer que a probabilidade está entre 0%, que é 0 sobre 100, e 100%. Que é 1. Então, a minha probabilidade, ela precisa, sempre que você fizer um exercício, estar entre 0 e 1. É regra, é lei. Não dá para ter um número maior do que 1 como resposta. Todas as vezes que você for fazer um cálculo. Inclusive, que cálculo que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está pensando na chance de alguma coisa acontecer, eu estou pensando na chance dessa coisa acontecer em relação a todas as coisas que seriam possíveis de acontecer.
Para calcular probabilidade, existem uns nomezinhos um pouco mais matemáticos. Eu vou te falar que probabilidade é o número de um determinado evento, o número, a quantidade de coisas, de possibilidades de um determinado evento acontecer, de uma determinada coisa acontecer, dividido pelo número de possibilidades que a gente tem no espaço amostral. E aí esses nomes começam a ser feios, né, gente? Isso aqui é uma letra grega, espaço amostral é um nome feio. Como que eu gosto de traduzir? Ao invés de pensar em número de eventos favoráveis, eu vou pensar número de coisas que eu quero. Então, para eu calcular a probabilidade, eu vou pensar, eu quero que determinada coisa aconteça. Quantas são as formas disso acontecer? Tantas. E aí a gente coloca lá no numerador. Embaixo, a gente sempre vai colocar o número de casos totais. Então, o número de casos totais. Isso vai ser a nossa fórmula de probabilidade. Todas as vezes que a gente for calcular quantidade de coisas que eu quero sobre o número de casos totais embaixo. E aí, comecei com esse exemplo aqui, que começa devagarzinho e simples e vai evoluindo para alguns outros conceitos, que é o seguinte. Uma urna possui 5 fichas rosas, numeradas de 1 a 5, e 4 fichas azuis, numeradas de 6 a 9. Calcule a probabilidade de, letra A, retirar uma ficha par. E aí, gente, é para vocês entenderem mesmo esse conceito aqui e aplicar. O que eu quero? Eu quero uma ficha par. Aí você vai olhar para cá e vai pensar assim, quantas fichas pares eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, imagina que você enfiou a mão na urna lá. Qual que é a chance de pegar uma ficha par? Eu tenho 4 fichas pares lá dentro. Então, eu quero uma ficha par. Mas no meio de 9 fichas. Eu tenho 9 fichas possíveis e dentre essas 9 fichas, 4 são pares. E é isso que a gente vai tentando fazer. Qual que é a chance de retirar uma ficha rosa? Para a gente pensar numa ficha rosa, eu vou olhar aqui e vou falar assim, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fichas rosas num total de 9 fichas. Então, a minha probabilidade de retirar uma ficha rosa, 5 em 9. Já vou te dar uma dica. Quando a gente quer retirar uma coisa, eu vou fazer uma fração para responder. Então, por exemplo, se eu quero retirar uma ficha que seja rosa e par, eu vou responder aqui com uma fração. Rosa e par, ao mesmo tempo. Sua mãe te manda ir lá na padaria e fala assim, ô filho, compra para mim uma coxinha e um refrigerante. Ou uma coxinha e um refrigerante, você tem que chegar com as duas coisas em casa. Então, o I é simultaneamente. Quando a gente está analisando probabilidade e mistura com a teoria dos conjuntos, a gente acaba dizendo que rosa e par é a interseção entre fichas rosas e fichas pares. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar aqui, olha, eu tenho 2 fichas que são rosas e pares ao mesmo tempo. Por isso, a minha probabilidade aqui vai ser de 2 nomes, rosa e par. Diferente, se eu te pergunto qual é a chance de retirar uma ficha rosa ou par. Uma ficha que seja rosa ou par é uma ficha que tanto pode ser rosa, quanto pode ser par, quanto pode ser os dois. E aí eu vou abrir um parênteses que a gente tem um costume de achar que a palavra ou exclui, né? Ou é rosa, ou é par. E no seu coração, às vezes, a gente pensa que não pode ser os dois, mas pode. O ou, na teoria dos conjuntos e dentro da probabilidade, aqui ele significa a união entre os conjuntos. Então eu quero tudo possível que seja rosa, tudo possível que seja par
independentemente se é só rosa, se é só par ou se é os dois. Ou aqui está significando a união entre essas coisas. Então, eu estou pensando em todas as fichas rosas e todas as fichas pares. Nesse caso aqui, a gente tem 5, 6, 7 fichas que são rosas, ou pares, ou os dois. Então, a minha probabilidade vai para 7 nós. Queridos, tivemos uma mini treta camerística, mas voltamos, aproveitei para tirar meu jaleco, pois estava morrendo de calor. Inclusive, eu sempre coloco o ar-condicionado no menos 50, né? Porque é assim que funciona. Mas vamos voltar. Tava falando com vocês tomarem cuidado com as palavras e ou dentro da probabilidade, dentro da matemática, porque aqui nesse caso elas se remetem à interseção entre dois conjuntos, no caso do e, ou a união entre dois conjuntos, no caso do ou. Então a gente tem essas duas coisas aí, essas duas diferenças. Mas aí a gente vai evoluindo um pouquinho na probabilidade. E para onde é que a gente vai? Bom, eu preciso retirar uma ficha rosa sabendo que foi retirada uma ficha par. E aqui a gente precisa começar a ter alguns cuidados. Na probabilidade, eu chamo isso aqui de probabilidade condicional. Por que é probabilidade condicional? Porque eu estou te dando uma condição prévia antes de você ter que adivinhar aquilo que está na minha mão. Tipo assim, imagina que se eu estou aqui com a urna, enfiei a mão na urna, mexi, tirei a ficha. No que eu tirei a ficha, eu te falei assim, olha, a ficha que eu tô é par. Então, sabendo que foi retirada uma ficha par. A ficha que eu tô é par. Você não vai mais pensar no 1, no 3, no 5, no 7, no 9. Esses números, eles saem da sua cabeça. Então, eles saem do seu total de possibilidades também. Porque na hora que você for adivinhar qual que é a ficha que está na mão, adivinhar, no caso, na hora que você for pensar qual que é a chance de ser uma ficha rosa, você já não vai pensar que poderia ser o 1, o 3 e o 5. Você vai pensar assim, pô, dentro das fichas rosas, só tem o 2 e o 4, sabendo que o 2, o 4, o 6 e o 8 pode estar na mão da Roberta. Então, eu tenho 2 fichas rosas dentre 4 fichas pares. Olha o que a probabilidade condicional faz. Ela faz com que o nosso espaço amostral, ou o nosso total de casos aqui, diminua. Porque a partir do momento que você sabe que alguma coisa vai acontecer, necessariamente você tem que pensar que tudo outro aquilo, né? Tudo aquilo que não vai acontecer mais já não está na sua cabeça. Então, se eu sei que foi retirada uma ficha par, a minha probabilidade é olhar para as fichas rosas dentro das fichas pares. Aqui a gente pode até simplificar para 1/2, ou se tivesse em porcentagem, 50%. Quando a gente impõe uma condição, quando a gente diz que algo já aconteceu, quando eu sei que alguma coisa aconteceu, você retira o resto das coisas da sua conta. Já não faz parte da sua conta mais. Combinados? E aí assim, né? Prosseguindo, aqui o tempo inteiro eu tô tirando uma ficha. Só que a gente começa a retirar mais do que uma ficha. Então agora eu vou retirar 2 fichas rosas. Eu quero retirar 2 fichas rosas e sem reposição. O que significa sem reposição? Significa que eu vou pegar uma ficha, olhar para essa ficha, jogar essa ficha fora, enfiar minha mão lá de novo, tirar outra ficha. Quando é com reposição, que não é o caso dessa questão, mas quando for com reposição, você vai pegar a ficha, olhar e voltar ela para a urna. Isso significa repor. Mas aqui é sempre sem reposição. E eu sou meio preguiçosa. Então eu abreviei aqui o sem reposição para SR.
todos esses 3 aqui que a gente vai fazer vai ser sem reposição. E aí o que pega? Eu quero retirar 2 fichas. Se eu vou retirar 2 fichas, eu já vou colocar 2 tracinhos aqui. Então eu vou pensar o que vai acontecer na primeira ficha e depois o que vai acontecer na segunda ficha. A probabilidade de retirar uma ficha rosa inicialmente é 5 em 9. Então, 5 novos. Beleza? Só que aí, peguei essa ficha, excluí essa ficha, joguei essa ficha fora, e eu vou botar minha mão lá de novo e eu quero retirar outra ficha rosa. Para retirar outra ficha rosa, agora sobraram 4, né? Porque uma eu já joguei fora. Agora sobraram 4 em 8 fichas no total, porque uma eu já joguei fora. Então, nesse caso, a chance aqui de retirar 2 fichas rosas será 5 em 9, bom que eu falei 8, escrevi 9, vezes 4 em 8. E aí, aqui a gente usa o vezes da análise combinatória. Porque ali eu tenho que retirar uma ficha e outra. Olha a diferença entre os is. Aqui esse i une características. Eu estou falando que tem que ser rosa e par, está unindo 2 características. Ali eu só estou falando que tem que ser 2 retiradas. Eu tenho que fazer a primeira retirada e depois fazer a segunda retirada. Então eu estou fazendo 2 movimentos. Se entre esses movimentos a gente está usando a palavra i, a gente vai multiplicar essas 2 coisas. Beleza? Aí vamos para baixo. Retirar uma ficha de cada cor sem reposição. Uma ficha de cada cor pode ser que eu retire uma rosa e depois uma azul. Ou se não, pode ser que eu retire uma azul e depois uma rosa. Então pode ser que eu retire uma azul e depois uma rosa. E a gente vai fazer essas 2 possibilidades. Qual que é a chance de retirar uma ficha rosa? São 5 fichas rosas em 9 fichas no total. Qual que é a chance de retirar uma ficha azul? Lembrando que eu tinha retirado uma rosa. São 4 fichas azuis entre 8 no total. É sem reposição, eu joguei uma fora. Então, são 4 fichas azuis entre 8 fichas no total. Só que, presta atenção. Aqui eu fiz rosa e azul. Só que eu poderia ter feito azul e rosa. E aí percebe que aqui vai entrar a ideia, e aí, pelo amor de Deus, abre seu coração, vai entrar a ideia de permutação da análise combinatória. Permutar é trocar. Então percebe que eu estou trocando essas 2 coisas de lugar? Quando eu troco 2 coisas de lugar, para que essa troca aconteça, eu faço o fatorial da quantidade de coisas que eu estou trocando de lugar. Então, ó, poderia ser rosa e azul. Esperar o sinal. Ou poderia ser azul e rosa. Então, se pode ser um dos 2, a gente está trocando as fichas de lugar, a gente acaba fazendo a permutação. E aí talvez você possa estar me perguntando assim, Roberta, mas multiplicar por 2 ali era a mesma coisa, porque são 2 casos, né? RA, A e R. Sim, gente, ali é a mesma coisa. Só que às vezes o trem começa a dar uma embolada. Porque para eu pensar em retirar 2 fichas de cada cor sem reposição, ou seja, agora eu já quero retirar 4 fichas, eu tenho que pensar assim, nossa, pode ser que seja rosa, rosa, azul, azul. Ou se não, pode ser que seja rosa, azul, rosa, azul. Ou se não, pode ser que seja rosa, azul, azul e rosa. Vocês já entenderam que, nesse caso, continuar listando as possibilidades vai acabar dando muito trabalho para a gente. Então, listar as possibilidades não é a melhor maneira de fazer esse tipo de exercício. Olha como é que a gente vai fazer. Imagina que eu estou pensando nesse primeiro caso aqui, ó. 2 fichas rosas e 2 fichas azuis. Então, vamos lá. Probabilidade de retirar uma ficha rosa, 5 em 9. Probabilidade de retirar uma ficha rosa de novo, sem reposição, 4 em 8. Probabilidade de retirar uma ficha azul,
4 em 7. Probabilidade de retirar outra ficha azul sem reposição, 3 em 6. É claro, gente, que no final das contas você teria que multiplicar esses negócios aqui, né? E aí, o que que acontece? Essa aqui não é a única forma de retirar 2 fichas de cada cor. Existem diversas outras. E as diversas outras formas aparecem na permutação entre esses elementos. Então, quando a gente permutar essas 4 coisinhas aqui, a permutação de 4 é fazer 4 fatorial. Depois que a gente permuta os 4, lembra lá de anagrama? Existem repetições. Se existem repetições, eu vou querer desconsiderar essas repetições. Então, eu não quero que esse R e esse R troquem de lugar. Eu não quero que esse A com esse A troque de lugar. Então, para cada repetição que eu não quero que aconteça, a gente acaba dividindo por 2 fatorial. Quando você vê que coisas poderiam ser feitas em ordens diferentes, troque a ordem da probabilidade. Ao invés de ficar listando para multiplicar lá no final, é só você pensar numa permutação. Outro tipo de questão bem parecida com isso aqui é, numa prova de múltipla escolha, de 10 questões, existe a probabilidade 4/5 de você errar e 1/5 de você acertar. Qual que é a chance de você acertar 8 questões e errar 2? Você não sabe quais 8, nem quais 2 você vai errar e vai acertar. Então você pode até supor uma ordem, mas depois você precisa trocar esse povo todo de lugar, essa ordem toda de lugar. É bem importante que, se coisas puderem ser feitas em ordens diferentes, que você troque a ordem dessa galera de lugar. Beleza? Então, inicialmente, a probabilidade é isso. Só que aí começam a aparecer uns outros tipos de exercício. E aí, deixa eu só apagar esse daqui. Então, vamos lá. Exemplo. Imagina o seguinte. Você tem 2 times de futebol. E aí, eu não vou nem entrar no mérito dos times de futebol, porque eu não sei de onde você está me assistindo. E eu sempre tenho esse medo de entrar no time de futebol. Portanto, chamarei de A e B. Poderia chamar de Cruzeiro e Atlético? Poderia, mas vou chamar de A e B. Então, existem 2 times de futebol, A e B, e esses times de futebol vão disputar uma partida num determinado dia. Sabe-se que a probabilidade de um time A ganhar de um time B, quando está chovendo, é de 40%. Aí eu vou fazer outra coisa. A probabilidade de A ganhar quando não está chovendo, é de 50%. E aí eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. A chance do time A ganhar quando tá chovendo é independente da chance do time A ganhar quando não tá chovendo. São 2 situações diferentes. Nessas 2 situações não precisa ter soma 100% que não. Ou é ganhar quando tá chovendo, ou é ganhar quando não tá chovendo. Ok? A chance de chover
a chance de chover no dia do jogo, é de... Opa, perdi o giz. É de 30%. A pergunta é: qual a chance de A ganhar? Qual a chance do A ganhar? Bom, gente, o A pode ganhar de duas formas. Pode ser que o A ganhe quando está chovendo. Ou se não, pode ser que o A ganhe quando não está chovendo. Existem essas duas possibilidades, elas existem. Eu vou aportuguesar, escrever mesmo o que eu acabei de falar para você. O A pode ganhar quando está chovendo. Então, pode ser que chova e o A ganhe, né? Então, pode ser que chove e o A ganhe. Ou, se não, pode ser que não chove e ainda assim o A ganhe. Porque se eu quero a chance do A ganhar, eu vou olhar de qualquer forma quando é que o A vai ganhar. Beleza? Então pode ser que chove e ele ganhe, ou pode ser que não chova e ele ganhe. Tá. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte: qual que é a chance de a gente ter chuva naquele dia? Bom, a chance de chover no dia do jogo é de 30%. Qual que é a chance de chover? 30%. Além disso, a chance do time A ganhar quando chove é de 40%. Então, pode ser que o time A ganhe quando está chovendo. Ou, se não, pode ser que não chova. E aí, se a chance de chover é 30%, a chance de não chover é 70%. E ainda assim o A ganhe. A chance dele ganhar quando não está chovendo é 50%. E aí, presta atenção, gente. Quando a gente usa I na análise combinatória, a gente multiplica. Quando a gente usa ou, a gente soma. Então, pode ser que chova e ganhe, ou pode ser que não chova e ganhe do mesmo jeito. 3 vezes 4, 12. Então, 30% vezes 40%. Isso daqui vai dar 12%. 7 vezes 5, 35%. Então, mais 35%. Ou seja, ao todo, a chance dele ganhar naquele dia vai ser de 47%. Combinados? Gente, existem esse tipo de questão estruturado de uma outra forma também. Aí, como é que seria a outra forma? Eu poderia virar para você e falar assim: olha, numa sala só tem homens e mulheres. Nesses homens e mulheres, eu posso dizer que tantos por cento são fumantes. Então, percebe que quando eu digo que há homens e mulheres e tem tantos por cento de homens fumantes e tantos por cento de mulheres fumantes, acaba que a gente tem que relacionar uma coisa com a outra. Uma coisa só acontece se outra coisa acontecer. Então, por exemplo, eu só posso pensar em mulheres fumantes se antes eu pensar em mulheres. Então, quando eu digo que 30% das mulheres são fumantes, a gente também tem que fazer essa mesma estrutura da multiplicação. Primeiro precisa ser mulher e depois precisa ser uma mulher fumante. A gente acaba fazendo uma multiplicação entre essas duas situações. Beleza? E aí, o último exemplo para a gente terminar. Para eu comentar sobre uma coisa muito interessante da probabilidade, que a gente chama, que ele vem na análise combinatória também, existe muito, que a gente acaba chamando de princípio da exclusão, mas eu não gosto muito dessa fala, desse nome, não. Eu gosto de pensar o seguinte: o que é o princípio da exclusão? Às vezes, gente,
contar aquilo que você quer é muito difícil. É muito complicado. É coisa demais. Então, o que a gente faz? Eu olho para aquilo que eu não quero e tiro da minha conta. Então, isso existe na análise combinatória, isso existe na probabilidade também. Olha o que a gente vai falar. Que para eu descobrir o que eu quero, vou colocar aqui como atenção. Para eu descobrir aquilo que eu quero, eu posso pensar que é o total menos o que eu não quero. Só que olha que doido que acontece na probabilidade. Na probabilidade, o total, o máximo que a probabilidade pode ser é 100%. Então, aqui na probabilidade, você nem precisa tanto se preocupar com quem é o seu total. Porque o seu total vai ser sempre 100%, ou seja, vai ser sempre 1. Aqui, o que eu quero vai ser igual a 1 menos o que eu não quero. E aí o meu exemplo vai ser o seguinte. Qual a probabilidade de, entre todos os anagramas da palavra H+, eu olhar para um anagrama que comece com H? Então, qual a probabilidade de, entre os anagramas da palavra H+, existir, né? Eu selecionar um que comece com H. Selecionar um que comece com... que não comece com H. Que não comece com H. Bom, gente, assim... Existem outras formas de fazer esse exercício, mas eu queria trazer duas situações para vocês com esse mesmo exemplo, que é a seguinte. Primeiro, probabilidade pode sim se misturar com a análise combinatória. Acontece com muita frequência de você ter que resolver problemas de análise combinatória e depois fazer uma fração para montar a probabilidade. Segundo, para não começar com H, olha o que eu vou fazer. Eu vou pensar em todos os anagramas que começam com H e depois eu vou retirar esses anagramas da minha conta, né? Eu vou retirar essas possibilidades da minha conta. Então, a gente tem que lembrar que para eu conseguir calcular probabilidade é o que eu quero sobre o total. Nesse caso, eu vou pensar no que eu não quero, né? Porque eu preciso retirar essa probabilidade da minha conta. Aí, não sei se vocês lembram da ideia de anagrama e de como é que a gente fixa alguma coisa. Porque para eu pensar nas letras da palavra H+, o meu total é muito fácil. A quantidade de anagramas de H+, anagrama é simplesmente trocar todo mundo de lugar. Se são 5 letras, vai ser 5 fatorial. Então, aqui embaixo eu vou colocar 5 fatorial. Meu total de possibilidades aqui é 5 fatorial. Só que, quando eu fixo o H nesta posição, eu estou pensando em todos os anagramas que começam com a letra H. O H ele tem que estar aqui. Mas todas as outras 4 letras podem permutar entre si. Então, eu tenho 4 fatorial possibilidades de anagramas que começam com a letra H. Olha o que eu vou fazer. Para descobrir a probabilidade de coisas que
não começam com H, não começam com H. Eu vou pensar, de todas as coisas, de todas as possibilidades possíveis, retirar aquelas que começam. Porque se eu retiro aquelas possibilidades que começam com H, me sobram aquelas possibilidades que não começam com H. Então, olha lá. Essa vai ser a minha probabilidade total. É claro, gente, vocês teriam que fazer essa conta aqui, né? 4 fatorial sobre 5 fatorial, enfim. Mas a ideia é que, às vezes, e em muitas questões, a gente consegue fazer pensando no contrário. Ao invés aqui de eu pensar de, como é que eu faço para quando não começa com H? Eu posso pensar, como é que eu faço para começar com H e retirar aquilo da minha conta? Combinados? Bom, gente, alguns exemplos de probabilidade, espero que tenha dado para dar uma inspirada em vocês aí. E é isso, um beijo, até breve, tchau!